Um dia eu fui viajar, eu tinha 14 anos, quando fui viajar, eu sou de Maringá, no Paraná, né? Sou do Sul. Um dia eu fui viajar pra lá, tinha 14 anos, a gente ia quase todo ano, a gente ia uma ou duas vezes por ano pra lá. Fui eu, minha mãe e minha irmã era pequena na época, ela tinha 9 anos. E, e quando eu cheguei, assim que eu cheguei em casa, o meu pai sentou comigo e descreveu a viagem inteira. Gente, eu tô falando de uma época que não tinha celular, que não tinha internet, que, cara, era carta. E a carta demorava 15 dias, 20 dias pra chegar. Sim. Às vezes até 40. Tinha Sedex, não. Não tinha Sedex. Tinha telegrama, mas o telegrama era caríssimo. O telefone, você vendia um telefone e você comprava 2 casas. Entendeu? De verdade. Tô falando década de 80. Sim. E aí, meu pai descreveu a viagem todinha. E o que me chamou a atenção? Nós paramos, o ônibus deu problema e a gente parou para fazer uma sangria de óleo. Ele descreveu aonde nós paramos, como nós paramos, quanto tempo. Ele descreveu tudinho. E aquilo eu fiquei assim, eu falei, cara, como? Aí ele falou, olha, nós temos uma luz na nossa família que acompanha a gente e que passa de pai para filho. Ele falou bem assim para mim. Essa luz que veio lá do meu bisavô, passou para o meu avô, passou para o meu pai, passou para mim, quando eu morrer vai passar para você. É através do livro de São Cipriano. E aí ele começou a contar histórias de tios nossos que no meio do mato sendo perseguido, ele fazia um feitiço, ele não é que ele virava, as pessoas olhavam para ele e viam um toco de madeira. Não via ele. Dava a visão das pessoas. A gente chama de feitiço de ilusão, sim, entendeu? E vários outros feitiços, né? E... É tipo uma hipnose, né, Rogério? A pessoa ela tá tão hipnotizada que você tá normal, mas eu enxergo você de outro jeito. É um pouco mais profundo do que a hipnose. Mais profundo. Porque mexe com o seu espiritual. Ah, tá. Porque a hipnose ela vai mexer na alma, isso, que é onde estão os sentimentos. O feitiço ele vai mexer no seu espiritual. Entendeu? Então, é possível você anular isso? Sim, é possível. Eu descobri isso quando eu conheci a minha esposa. E eu vou contar isso aqui. Legal. Então, na verdade, eu vou falar isso, eu vou falar bem claro. E eu não vou fazer... Gente, respeitando a laicidade do país. E laicidade não é... eu não posso falar. Não, é muito pelo contrário. A laicidade garante que o governo não vai intervir na sua fé. Você pode professar a fé que você quiser. Você pode falar dela onde você quiser. É isso que é a laicidade. Entendeu? A laicidade não quer dizer assim, não, você não pode falar de cristianismo aqui. Porque temos Umbanda, temos Islã, temos... Não, é pelo contrário. Você pode falar de cristianismo. O umbandista pode falar do Umbanda, o kardecista pode falar do Kardec. É isso que é laicidade. Agora, se outras religiões não querem falar, não, por que eu não posso falar? Não, eu posso. Isso é laicidade. A lei constitucional garante. Isso é laicidade. Laico, né? Aos 14 anos, meu pai conta isso, ele fala, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, eu falei, não, eu não quero esperar meu pai morrer, eu quero ter isso agora. E eu fui lá e fiz o meu pacto. E isso, cara, já começou gerando muito conflito entre mim e ele, porque a entidade tem que ter autoridade na família. Ele tinha uma entidade menor que a minha, entendeu? Eu tinha uma entidade maior que a dele. E só que ele era meu pai. E, cara, a gente entrava em atrito muito, muito mesmo. E por causa desse atrito, eu fui morar na rua. Ele me pôs pra fora de casa, porque... Por causa disso, então, foi algo espiritual mesmo. Era espiritual, porque ele queria... Ele botou na cabeça dele que ele tinha que me matar. Às vezes ele ficava possuído, ele falava assim, o demônio que estava nele falava, eu só vou sair daqui quando eu ver o seu sangue derramado. Mas ele não podia me tocar. Por quê? Porque a minha entidade era maior que a dele. Ele tinha que respeitar a hierarquia. Meu Deus. E eu falava. E aí, só como a entidade não me incorporava, ela falava aqui pra mim, ele não pode tocar em você porque a gente não vai deixar. Como é que é a adivinhação? Um dos demônios que eu servia era uma legião. Quer dizer, mais de 3 mil demônios. Nossa. Então os caras vinham e contavam pra mim o que acontecia. O que as pessoas falavam de mim. Porque... enquanto eles têm acesso. Eles têm acesso, entendeu? Enquanto nós estamos aqui, você não enxerga. Que esse é o insight da luz, né? O ensaio da luz que a gente fala na Kabbalah também, que é justamente isso daí. As coisas não se escondem nas trevas, elas se escondem na luz. Porque os nossos olhos não enxergam
toda a luz que precisa enxergar. A gente enxerga um limite de luz. Existem animais que enxergam mais luz, mais nuances de luz do que nós. Então as coisas se escondem na luz. Entendi. E dentro dessa luz que nós não enxergamos, você tem anjos e demônios. E a gente não vê, e esses caras têm acesso. E aí eles vinham e contavam pra mim. Então o adivinho é isso, é um camarada soprando no ouvido dele as coisas que acontecem. O inferno não tá nem aí se você é rico, se você é feliz e se você é saudável, desde que você esteja afastado de Deus. Sabe? Então, é o foco dele, né? É o foco dele. Se pra você se afastar de Deus, você precisa ser rico, ser saudável e feliz, o inferno vai trazer isso pra você. Porque ele não tá preocupado com essa vida. Essa vida aqui é muito passageira. Ele quer a sua eternidade. O Douglas já ministrou isso. Ele pegou uma corda e falou, essa vida é a pontinha de uma corda que é infinita que você vai viver. No judaísmo, a gente fala o seguinte, que morte não é o contrário de vida. Vida não acaba. Morte é o contrário de nascimento. Você nasce e morre. Vida, a vida continua. Cara, eu ganhei um cachorro preto, belga, um pastor belga. Eu tava tomando banho, escutei um barulho, não tinha ninguém em casa, saí do banho. Quando eu fui pro quarto, que eu abri a porta do quarto, tinha um pastor belga preto e o olho dele pegava fogo. Era vermelho, assim, chama de fogo mesmo. E ele tava assim com a língua pra fora, como se estivesse com calor, sabe? Com a língua assim, né? E na hora que eu vi, eu travei. Na hora que eu travei, eu chamava os demônios de eles. Eles. Eles falaram assim pra mim, a gente tá dando isso de presente pra você pra te proteger. E daqui a alguns meses a gente vai te dar outro. Porque geralmente esses cães vêm em pares, né? E nisso que você ganhou esse cachorro, você estava morando? Eu tava morando em São Miguel Paulista, São cara, Miguel em São Paulista. Paulo. Você morava sozinho? Não, eu morava com os meus pais, com a minha você família. estava com seus pais ainda? Tava. Foi bem... Eu tinha acho que uns 15 para 16 anos. Nossa, não. Foi bem perto do início do pacto. E quem te deu esse cachorro? Cara, foram os demônios, eles. Os demônios, eu chamava de eles. Mas as pessoas viam esse cachorro? Algumas pessoas viam. Então não era físico o cachorro? Não era físico. Eita, poxa, eu achei que... Opa, quase saiu. Poxa, não fala essas coisas. Então quer dizer que esse cachorro que você ganhou, na verdade, ninguém... na verdade, fisicamente ninguém via. Não. Aos olhos naturais ninguém via. Não, tinha algumas pessoas que viam esse cachorro. Que tinham esse dom de ver, da visão. Eu tive uma vez uma mãe de santo, ela não dava as costas pra mim. E eu falava assim, qual é o seu problema? Falou assim, porque ela perdeu um bebê por causa de um cachorro. Entendi. E ela viu o cachorro comigo. Tá. E ela falou, eu tenho medo do seu cachorro. Então era espiritual o negócio mesmo. Era. Entendi. E eu falava, então você tá vendo? Ela falou, sim, tô. E aí esse cachorro te protegia? Pela ordem deles me protegia. Mas não era isso. Né? O crente hoje ele precisa muito aprender a sua identidade espiritual, quem ele é. Muitos crentes ainda ficam subjugados porque eles não conhecem a identidade. Brother, você é filho. Entenda bem, quando Deus te adota através de Jesus Cristo, não é uma adoção natural. Ele te adotou com um pacto de sangue. Ou seja, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Você morreu, nasceu de novo, tem sangue novo nas suas veias. E qual é esse sangue? O sangue de Jesus Cristo. E se tem o sangue na sua veia, essa adoção, ela é legítima. Sim. Então, por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é o primogênito. Não é a adoção de sentimento, e sim de carne. Exato. Você vê, ele nasce como unigênito, único gerado. Mas quando ele ressuscita, ele é o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos gerados. Ele nasce o único gerado, morre e ressuscita o primeiro gerado. Por quê? Porque a partir desse sacrifício, todos nós fomos gerados. E como filho, velho, você tem direito a muita coisa. Sim. Então você precisa entender. Eu não estou falando de super graça. Eu estou falando de direito.